está oficialmente aberto. Hoje, dia 2 de fevereiro de 2026. Você está no canal Cuesta Verde, jornalismo de verdade. Você gostaria de ter um bar? Sim, de ser o dono de um boteco? Ou para você que já é do ramo, apenas mudar de endereço? Talvez adquirir mais um estabelecimento gastronômico para o seu império? Bem, o Naldos Bar está à venda. Sim, o meu amigo Naldo quer se aposentar e por isso está vendendo seu bar. Bar que fica em um ponto privilegiado, na divisa entre Santos e São Vicente, junto aos tambores. Com um detalhe, por se tratar de um estabelecimento tradicional, você estará adquirindo mais do que um bar, estará adquirindo uma história. Logo, entre em contato com o Cuesta que eu faço o meio de campo entre você e o Naldo. Ou vá diretamente lá, sendo que o contato do Cuesta e o endereço do Naldos Bar estão na descrição. É isso aí. Vamos lá, vamos, porque o dia está propício para uma geladinha. Está nublado e abafado. Dito isto, livro de oração em mãos. Quem não tiver, mãos em posição de prece e muito respeito, que respeito é bom e a divindade gosta. Página 70, oração ao Senhor. Ó Senhor, é o Cantare, fonte de todas as luzes, de todas as forças, de todas as sabedorias, de todos os amores. Dai-nos a luz, dai-nos a força, dai-nos a sabedoria, dai-nos o amor. Ó Senhor, nosso Pai, protegei a terra, planeta, do amor. Protegei-nos de todos os males. Dai-nos o futuro. Ó Senhor, muito obrigado por nos dar a luz. Agradecemos de coração. E eu peço ao nosso Senhor El Cantare que, por favor, não permita que justiça alguma ocorra durante esse programa. Muito obrigado. Ok, gente. Chegamos ao tradicional Dia da Marmota, sim. O Dia da Marmota, que é oriundo da Europa, sim. Na Europa ele era comemorado como Imbolc. E, mesmo como Imbolc, ele sofreu algumas alterações e ele chegou aos Estados Unidos por meio da imigração irlandesa principalmente, germânica. Chegou lá com essa proposta de ter um roedor como oráculo. E falando disso, quem conhecer a Treta, se alguém conhece a Treta aí, sabe? Aquela menina que adora um terrorista, fã de terrorista, está dando para os terroristas a musa dos iatolás, né? Se tem alguém que a conhece, avisa para ela que Phil, a marmota, assim, Phil de Punxsutawney, disse que o aquecimento global foi adiado por 6 semanas, sim. O aquecimento global foi adiado por 6 semanas, sim. Phil, a marmota, olhou para a sua sombra e previu mais 6 semanas de inverno. É, bicho, 6 semanas de inverno não é fácil não. Mas vamos lá. Ainda mais com aquela neve toda. Mas vamos para o programa de hoje e na sequência conversaremos mais a respeito. Bem, vamos à cidade de Hall, no estado de Massachusetts, nos Estados Unidos da América. Nos registros históricos do site da prefeitura de Hall consta que, em 1622, Miles Standish liderou uma expedição que desembarcou nas margens de Hall, então conhecidas como Nanticoke. Então, estabeleceram um posto de pesca e comércio e a área ficou conhecida como Hall, em homenagem a uma cidade da Inglaterra, sendo que o nome de tal cidade é oriundo do rio Hall, o qual vem do idioma anglo-saxão, Hall, que significa água escura, assim, é um rio negro que corta a cidade de Hall inglesa. E, em 8 de janeiro de 2026, no Hall Times, publicado foi o artigo de autoria de Carol Britton Meyer, alcunhado de Velha Demais para Isso. Após 30 anos, as marmotas afogadas nadarão pela última vez. Lendo-se que o mergulho polar anual, o Polar Plunge, um mergulho rápido na água congelante das marmotas afogadas, uma tradição que terminou no sábado, dia 31, começou há 30 anos como uma arrecadação de fundos do Wellspring, uma empresa sem fins lucrativos que ajuda os necessitados.
e era feito com aqueles que ousavam caminhar ou correr nas águas geladas da praia de Nantasket, em Massachusetts. As praias lá têm esse nome, sempre se repete, Nanta. É curioso isso. E esse evento aí, tem vídeos dele no YouTube, é só procurar as marmotas afogadas lá, o nome deles é Drowned Hogs. Você procura Drowned Hogs e mostra o pessoal correndo lá. A turma realmente naquele gelo, a turma vai lá numa velocidade, entra, uns ficam um pouquinho mais e outros saem. Em 1 de janeiro de 2020, no site da CBC, publicado foi o artigo alcunhado de Quem começou a perpetrar o mergulho popular todo dia 1º de janeiro, afinal? Lembre-se que a tradição é conhecida praticamente em todo lugar como um mergulho de urso polar e começou em Vancouver, no Canadá, em 1920 com um grupo de nadadores que se autodenominaram Clube do Urso Polar. Sim, porque eles comparavam o pulo deles com o mergulho que aquele ursão branco faz nas águas congelantes a fim de capturar um gostoso salmão. E ele foi iniciado por Peter Patangues, um imigrante grego que nadava em English Bay o ano todo. Sim, ele nadava o ano inteiro. Eles não o acompanhavam o ano todo, só um dia por ano. Disse Dalton Nash, apresentador do National da CBC, no dia de Ano Novo de 1985. Entretanto, certa vez, o mergulho foi antecipado, pois, em algum momento, o Clube do Urso Polar praticou sua tradição de inverno no dia de Natal. Tanto que um artigo de 1924 do Global Email, que tinha como título assim, frio, dente tremendo, dizia que membros resistentes do Clube de Natação de Vancouver se entregarão amanhã à sua tradicional natação do dia de Natal em English Bay. Por fim, em 1945, a natação voltou para o dia de Ano Novo, quando o jornal noticiou que 34 nadadores haviam se comprimido na maior participação desde 1922, segundo o relato de Peter Patangues, fundador e líder do clube. Suponho eu que a turma resolveu fazer isso aí no Natal, só que o dia de Natal a turma gosta de ficar com a família, né? Ficar o dia inteiro com a família, fica lá chapando o coco e no fim do dia a turma quebra o pau. É legal que a família se reúne de manhã, quebra o pau à noite, fica o ano inteiro sem se ver, em função disso. No final do ano resolve fazer as pazes. Aí quebra o pau de novo e mais um ano assim. E no Ano Novo, o pessoal se reúne só de noite, para comemorar, nem sempre é com a família, o pessoal às vezes já, com quebrou o pau já está indo embora, já se mandou. Então acho que por isso mesmo regressou ao dia de Ano Novo. De volta ao texto da senhora Meyer, todavia, essa turma cujo nome, que recentemente foi alterado para Interwater Game, os guerreiros dos jogos de inverno, era uma brincadeira, já que o mergulho acontecia ou no dia ou próximo ao dia da marmota. Só para uma comparação, um é o Groundhog Day, o dia da marmota, e o outro é o Drowned Hogs. Ok? Esse nome também, Winter War Games, parece o nome daqueles times de futebol japonês. O Japão tem uns times com uns nomes estranhos. Eu lembro que tinha uma época que tinha o Kashima Antlers, Shimizu S-Pulse, tinha uns nomes assim, parece nome de time de futebol japonês. Voltando, quando questionada sobre o motivo de se perpetrar o mergulho derradeiro, a diretora de comunicação do Wellspring, Catherine Walsh, disse ao How Times o seguinte: estamos oficialmente aposentando as marmotas afogadas. Logo, o último pôster mostra uma marmota idosa pronta para a aposentadoria, dizendo: estou velha demais para isso. Bem, é que a marmota Pois eu falo no final isso aqui, que a marmota tem uma outra definição também nos Estados Unidos. Né? Todavia, o evento alcunhado de As Marmotas Afogadas,
o último mergulho aconteceu próximo ao Mary Janet Mary Beth House, o vestiário da Maria Janete, na praia de Nano Sturset, ao meio-dia, seguido de uma festa no Dead's Beach Club. Ademais, Tom Hancock, morador de Hull, e Al Bollinger, que agora mora em Pittsburgh, iniciaram o que se tornaria uma tradição anual entre as almas resistentes em 3 de fevereiro de 1996, quando os então L Street Downs, os afogados da Rua L, imitando seus rivais da South Boston, os L Street Brownies, os moreninhos da Rua L, um clube especialista em mergulho do urso polar, se banharam nas ondas quase congelantes da Rua L em Hull. Ora que o primeiro ano foi particularmente desafiador, com temperatura de menos 10 graus Celsius. Temperatura de menos 10 graus Celsius. Você está me vendo agora aí? Você pega na cerveja. Cerveja normalmente, no máximo com geladeira leve, é quase 5 graus. Não é 5 graus porque abre e fecha, mas você imagina o dobro disso. A cerveja estaria congelada, não é? É mais ou menos isso. Menos 10 graus Celsius e ventos de mais de 62 km por hora. Joguei minha toalha ao chão antes de mergulhar e ela voou para longe, recordou Bollinger. No ano seguinte, o local foi alterado para a Rua A. No dia do evento, a temperatura era de uns 7 graus, um pouquinho melhor, né? Acompanhada por um sol radiante. Embora o mergulho tenha começado apenas por diversão entre vários passageiros de um barco que ia de Pemberton Pier para Boston, por sugestão de Hancock, virou uma arrecadação de fundos quando Bollinger chegou ao Wellspring, na Nantasket Avenue, logo após o primeiro evento, e teve a ideia de usar o grupo para coletar doações. Naquele dia, cerca de $50 foram arrecadados e muitos milhares de dólares vieram ao longo dos anos. Então, após esse primeiro mergulho, os 6 participantes, incluindo uma mulher, Susan Hedcomb, mais tarde apelidada de Rainha do Gelo, prometeram retornar no ano seguinte, novamente, no primeiro sábado após o Dia da Marmota. Enquanto os homens pensavam em como entrar na água fria, Susan simplesmente entrou correndo e nós a seguimos, lembrou Bollinger. Sim, a Rainha do Gelo, Susan Hedcomb. Eu tentei encontrar uma foto dela, não encontrei. Fiquei bem curioso de vê-la, porque, sabe, a gente imagina uma coisa, porque a marmota também, tem em alguns lugares dos Estados Unidos, diz que a marmota é uma gíria para a vagina da mulher. Aqui no Brasil o pessoal chama de Xana. O pessoal tem mania de chamar as gatas de Xana. Ah, minha Xaninha. A Xana, e lá é marmota. Tanto é que uma vez surgiu um boato, cara, falando que aquela atriz Winona Ryder, não sei quem transou com ela e falou que a Xana, a vagina dela, vamos lá, a buceta fedia. Falou que era fedorenta. E aí teve até um grupo, que eu não lembro que grupo que era agora, eles fizeram uma música falando da marmota fedorenta da Winona Ryder. Falando, claro, eles usaram a brincadeira de que ela tinha uma marmota não sei o que e tal. Então tem uma gíria. E eu fiquei curioso de ver a foto dela para imaginar como que aquela marmotinha saiu espremidinha das águas geladas da praia de Hull. Ademais, o Sr. Bollinger escreveu um poema que o grupo usava para prever a chegada da primavera. Atenção! Se as marmotas afogadas brincarem na salmoura do oceano, a primavera não se atrasará esse ano. Mas se eles gritarem e saírem correndo, por 6 semanas o inverno continua vivendo. Se as marmotas afogadas brincarem na salmoura do oceano, a primavera não se atrasará esse ano. Mas se eles gritarem e saírem correndo, por 6 semanas o inverno continua vivendo. Mas eles também faziam as suas previsões. E aqui é uma questão curiosa da gente analisar, que você vê que não precisa de muita gente para criar uma tradição. Precisa o quê? Sequência. E essa tradição lá de Hull acabou se juntando com o dia da marmota, acabou
indiretamente contribuindo para a marmota. O que cria uma tradição é a história dela. Eu falo sempre, quem quer ter negócio tem que ter história. Por isso que quando eu falo do bar do Naldo, eu falo, tem uma história, porque o bar tem história que não se acaba mais. É a história que constrói a lenda do local. Esse é o segredo. É assim que nasce um mito. E a tradição é função disso. Você não precisa de muita gente. Existe uma coisa que o Olavo de Carvalho já falava, que é a questão da massa crítica. Você começa com poucos e de repente esses poucos viram milhões. Você vê, esse dia está em Hall, isso aconteceu em Hall. E eu estou falando aqui no Brasil. Que o pessoal não sabe nem o que é água gelada. Que aqui a água esfria um pouquinho e o nego já treme. A água gelada é menos 10 graus Celsius, velho. É quase congelando, ela não congela por causa do sal. E mesmo lá mais pro norte, lá pro Estreito de Bering, mesmo a água salgada, ela congela. E tem até aquela série Motoristas do Gelo, que os caras dirigiam em cima do oceano congelado. Cara. Negócio impressionante. Negócio impressionante. E aí isso se forma por quê? Por que é importante isso? Eu vou dar outro exemplo. Eu vou dar uma explicação, um exemplo. Porque a questão é simples. Olavo de Carvalho sempre falava para a direita, todo mundo sabe, eu sou militante conservador, e eu falo isso para as pessoas, parafraseando o Olavo de Carvalho, a coisa tem que ser simplificada. Pode até ter uma ideia complexa por trás, mas a coisa tem que ser simplificada. O Olavo de Carvalho falou uma vez, numa das manifestações, tinha um cara com a camiseta escrita: mais Mises, menos Marx. Ninguém nem faz a menor ideia do que ele está falando. Mises, se falar Mises, os caras acham que é Mises. Ah, tá falando de Mises? Não. Ludwig von Mises, o economista austríaco, criador da escola austríaca. E Marx é Karl Marx, aquele vagabundo que pegou o sistema feudal e mudou de nome e disse que inventou o comunismo. A gente, até um outro falava, Marx, sou grosso. E sou grosso mesmo, porque esse outro aí, mas nem de graça, mano. Então você tem que simplificar a coisa. Semana passada eu falei da Heineken, que eles criaram aquela Heineken Lager Spritz lá, com a ideia de criar um ritual lá, que o cara corta laranja, pega alecrim, não sei o quê. Não vai dar certo, por quê? Porque o povo brasileiro é um povo muito simples. O brasileiro parece macaco. E cerveja funciona aqui por quê? Porque cerveja é só abrir e beber. Cerveja faz sucesso em qualquer lugar do mundo porque é só abrir e beber, gente. Tem erro. Então, a coisa é simples. Correr e entrar na água. E vai todo mundo atrás. É efeito manada. Tem que ter badalação, gente. E, em função da badalação, cresce todo o comércio da cidade. Eu estava assistindo o documentário Drowned Hogs, está indo, é um documentário curto até, acho que são 7 ou 8 minutos, mostrando o pessoal indo para lá, e o cara falou, depois tem uma sopa de frutos do mar, que já é lá da região, e só come, se alimenta e bebe cerveja, se passa a noite inteira festejando. Isso é bom para a economia local. Tanto é que, não só em Panksultani, mas outras cidades, é investido muito no Dia da Marmota. E quem investe não é o governo local, são as empresas privadas. Isso, você pode ver, eu falei isso aqui, alguém falou de prefeitura, no site da prefeitura, só a história da cidade que eu peguei. Isso é tudo feito por iniciativa privada. Você não precisa de governo se meter em nada. Agora tem carnaval, aí tem os torneios, carnaval é bom, do carnaval tinha que ser privado também. Governo, dinheiro público não é para isso. E é assim que funcionam as coisas, assim que a coisa começa a funcionar, a monetizar, não é o termo, monetizar, dar lucro, a coisa começa a monetizar e a coisa sozinha flui. Panksultani, hoje a noite inteira a turma bebendo lá, comemorando, indo nos bares. Ou seja, é benéfico para a cidade. Por quê? Porque gera badalação. Onde tem gente, tem sucesso. Muita gente me pergunta, pô, Matheus, eu reformei, chega para mim e fala, Matheus, eu reformei meu apartamento, tudo. Pus piso frio, torquei encanamento, fiação, e o apartamento não valoriza tanto. Você tem que valorizar a rua. A rua tem que ser badalada. Como é que faz isso?
Você tem que pegar uma praça próxima e fazer show de rock, fazer algum evento lá que atraia bastante gente. Isso daí vai trazer comércio. E todo mundo gosta de morar perto de comércio. Porque a pior coisa pro cara é ter que pegar um carro para ir comprar um pãozinho lá na casa do caralho, meu. Então, você tem que ter comércio, gente. Eu sempre falo, tem os documentários que eles fazem do pessoal tentando achar o caminho que os hebreus fizeram para ir do Egito para a Terra Santa. Apesar que não tem registro nenhum de que os hebreus têm um dia estado no Egito. Isso eu acho que é uma coisa de... Eu acho não, eu tenho certeza que é coisa de multiverso, mas para encontrar isso, você tem que encontrar o quê? Um ecossistema, como eles dizem, montado. Ou seja, onde eles paravam nas estradas, isso não é só para isso, para os hebreus, é aqui para a Amazônia, para esses locais onde existem lendas, o caminho do Piabiru. Existem pontos de parada e você encontra. Por quê? Porque é necessário o quê? Um tecido social que sustente aquele grupo ali. Então você precisa ter o quê? Você precisa ter diversão, você precisa ter um cabaré para a turma trepar, você precisa ter local para a turma almoçar, local para tomar banho, comércio para comprar roupa, comprar água, comprar arma, polícia, cadeia para prender os mais exaltados, gente, um local de treinamento para o exército para defender dos inimigos, um cemitério, sim, cemitério, muita gente morria nesses acampamentos, precisava ser enterrada, precisava ter uma igreja para as pessoas orarem, para fazer pelo menos seus ritos fúnebres, batizarem os rebentos, você precisava ter uma maternidade, um hospital, ou seja, dentro daquele contexto de época, precisava ter toda essa estrutura para sustentar um povo. Você não teria como um povo chegar e ir do Egito para a Terra Santa sem ter essa estrutura, ou fazer o caminho do Piabiru e tudo mais. Veja as cidades modernas como elas são. Veja cidades modernas como elas são. Você pega uma estrada, tem os pontos de parada. Você para lá, tem tudo, tem loja, tem posto de gasolina, tem tudo lá. Posto policial próximo. Por quê? É a badalação, é o caminho. E o efeito manada é uma coisa muito simples, as pessoas vão atrás disso, é uma coisa meio inexplicável, mas aquele desejo de bando. Eu, quando comandei o templo de Santos, eu falo ao pessoal assim, o pessoal já, Mateus, tem que deixar a porta do templo aberta. Já tinha porta para a rua. São Vicente era um local mais retirado, então não dava. Eu falo, deixa fechada por quê? Porque não, a gente evento, vai formar fila na porta. Nego vê fila e já está entrando. Ele não sabe o que é. Mas já vai entrando. Por quê? Porque ele acha que tem alguma coisa lá de interessante. Sabe? E já estamos encerrando. Dica do Mamá. Cinemateca do Mamá. Pegue o filme para você entender melhor o efeito manada. Pegue o filme Tempos Modernos de Charles Chaplin. Tempos Modernos. Eu não vou dar spoiler, você vai assistir o filme, mas há uma cena do filme que eu acho emblemática. Em que o Charles Chaplin ironiza essa coisa do efeito manada. Que tem um caminhãozinho seguido e cai uma bandeira desse caminhão, uma bandeira era branco e preto o filme, mas pela cor escura dá pra ver, não tão escura assim, meio acinzentada, dá pra ver que é vermelha. Seria uma espécie de bandeira comunista, digamos assim. E ele pega a bandeira e vai atrás do caminhão. Caiu. Filme mudo, claro, mas dá pra entender tudo, só visual. E aquilo junto uma fila de gente atrás dele, uma multidão achando que era uma manifestação grevista. Fazia-se muita greve naquela época, e greve que é coisa de comunista, que é coisa de sindicato. E aí vem a polícia e dissipa a multidão, baixando o pau no pessoal. Que é o que a polícia tem que fazer mesmo com o comunista, baixar o pau. Mas isso é a amostra do efeito manada. Por causa desse efeito, a pessoa pode ir para um lugar maravilhoso ou entrar numa puta de uma fria, gente. Ok? E dito isto, eu encerro o programa de hoje. Vamos para a hora de passar o chapéu, que é a hora que eu mais gosto. É a hora que vocês mais gostam também, que é a hora em que eu ganho uma graninha. Bem, vamos para a descrição do programa, onde eu estou disponibilizando os métodos de arrecadação de fundo por via direta e via indireta. Por via indireta, os meus livros aqui, A Máquina da Verdade. Ó. Esse livro, Menino Veste Azul e Menina Veste Rosa. E
um monte de gente entra numa fria, porque o pessoal não pensa muito. Na sequência, é o meu outro livro, o romance A Saga de Kid Winchester. Peraí, Matheus, você está mostrando a molecada. Você tem que alertar a molecada. Mostrar para a molecada que se você não queimar a mufa, você vai entrar numa fria. Agora vamos para A Saga de Kid Winchester, livro para os adultos, e o curso Fundamentos do Exorcismo, para quem quer tocar o Satanás de sua vida. Aí tem o Apoia-se, do blog do Mochileiro Místico, o Pix, para você já fazer a sua doação, e o PayPal para os acólitos do estrangeiro. Bem, quando eu peço doação, vocês precisam doar mesmo, porque, por exemplo, eu gostaria muito de ir para a Punk Sultane filmar esse evento. Para isso eu preciso de uma câmera Nikon P1000, para ela dar um close na cara da marmota, filmar até a cara da marmota, e acompanhar o evento, passar o dia todo lá, que a ideia é cobrir o evento. O evento começa de manhã, logo cedo, eles tem uma festa a noite inteira, a madrugada inteira, é só festa, cobrir a festa inteira, a previsão da marmota lá, e depois cobrir o resto do dia, mostrar a vida em Punk Sultane, porque o pessoal vai voltar para a sua vida, e à noite as festas noturnas que tem por lá, porque lá acaba se tornando, tornando uma espécie de feriado. Vira um feriado isso, quase. Ok? Bem, na sequência tem o link da boutique do Cuesta, para você comprar a sua beca de conservador, também contribuir para o Cuesta. O link de Com Letras de Matheus, meu álbum de rock em parceria com meu amigo Renato Pop, ideal para você que, como eu, abomina o carnaval. E o link de do contato do Cuesta, para você mandar suas dúvidas, sugestões de pauta, coisa e tal. Aí tem o link do grupo do Cuesta no X, o Právida Conservador, e do grupo do Cuesta no WhatsApp, o nosso canal mais estreito de comunicação. E por fim, Naldos Bar, o ponto de encontro dos acólitos. E atenção, próximo evento, Denilson, todos os carros, próximo evento, Gico Booking, propriedade estigmatizada, a estranha morte de um homem de 50 anos, no sábado, dia 7 de fevereiro de 2026, às 6 horas da tarde, às 18 horas. No sábado, dia 7 de fevereiro de 2026, às 18 horas, Gico Booking, propriedade estigmatizada, a estranha morte de um homem de 50 anos. Dito isso, quero agradecer a todos vocês que me acompanharam e até a próxima. Bye!